Programa Doni Silva. E a partir de agora nós vamos entrevistar o Dr. Paulo Goiás. Ele é especialista em direito eleitoral, é um dos advogados mais famosos e renomados aqui da cidade. E ele também é especialista em quê? A arte da guerra na política. Na política. Na política. Doutor, seja bem-vindo. Afinal, nós temos ou não temos uma bola de cristal? Bom, Dori, é sempre um prazer estar com você e o seu programa tem uma grande repercussão e é sempre uma chance da gente discutir um pouquinho da política de Brasília. Mas que gosta, tal o imbróglio, e nós gostamos. E que tal o imbróglio? Tá, rapaz. Eu venho analisando aí, tentando entender o cenário. Vamos pegar um cenário, nós temos de um lado o presidente Jair Bolsonaro, do outro lado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e tem uma tentativa da terceira via, salvo algumas candidaturas menores que por aí gravitam e com muito pouca possibilidade eleitoral. Quando nós falamos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nos últimos 8 dias, ele começou a mudar o tom da campanha dele. A campanha que ele está fazendo agora é parecida com a que ele perdeu em 2008 e que ele havia perdido anteriormente, defendendo greves, defendendo invasão de terras, defendendo aborto, defendendo privatização, e ele acabou perdendo. Em 2002, o que o Lula fez? Ele mudou e criou o Lula Paz e Amor. Paz e Amor, foi. Mudou o discurso, passou a ser um candidato palatável para a classe média. Nessa agora, ele está atacando a classe média, dizendo que ela tem que diminuir o ritmo de consumo. Se ela diminuir o ritmo de consumo, a consequência é que a indústria e o comércio quebra. Porque quem gasta é a classe média. Não é, e olha que a classe média que nós estamos falando não é aquela que o Lula fala não, gente. Aquela que compra barco de 480 milhões. Não é mesmo. Não é mesmo. Classe média no Brasil é quem ganha até R$ 3.900. Essa não tem condições de comprar barco. Mas então, fala-se que o Lula, na verdade, não está querendo ser candidato ou ele quer uma radicalização para segurar um eleitorado, já que ele vem em queda nas pesquisas. Por outro lado, nós temos aí a terceira via com aquela conversa do União Brasil, MDB e PSDB com Cidadania, formando o lançamento de uma candidatura alternativa. O Moro já foi escanteado, o Dória praticamente inviabilizado e me parece que também o Eduardo Leite, nesse cenário, também tende a dançar. E aí, na minha concepção, existe um bruxo trabalhando por trás com muita competência, que chama Michel Temer, que deve ser, na verdade, o candidato da terceira via, que vem com um discurso de união e mostrando que ele é o pacificador nacional. Mas mesmo que assim não fosse, que venha outro candidato, nós vamos ter um cenário muito polarizado nessa eleição. Mas vamos supor que União Brasil, MDB e PSDB consiga fazer uma coligação, que já não é mais federação, não dá mais tempo para federação. E aí o que nós vamos ter? No União Brasil, em Brasília, tem o Regufe, senador Regufe, candidato a governador. Pelo MDB, tem o governador Ibanez para reeleição. O PSDB Cidadania tem primeiro Exalci, candidato a governador, e tem Paula Belmonte, que manda na aliança que foi feita na federação, que quer ser senadora do Regufe. Isso. Na outra ponta, nós temos a Flávia Arruda, do grupo do Arruda, uma candidata posta ao Senado, mas que nas últimas horas algumas coincidências aconteceram. Opa, vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. Breaking news. O Arruda, num evento lá no Gama, que é uma cidade que ele gosta e que nós dois tivemos a oportunidade de defender o time do Gama lá em 2000 e se tornamos até uma espécie de heróis da cidade naquela época. É verdade. E aí o que o Arruda faz na simbólica cidade do Gama para ele? Ele fala que a Flávia é candidata a governadora. Automaticamente, dia seguinte, 2 blogs da cidade diz que o Ibanez está disposto a conversar com o Lula, que ele é político e conversa com todos, que política é arte de conversar. Mandou recado para o Arruda. Que Arruda significa o quê? PL significa o quê? Presidente Jair Bolsonaro. Automaticamente, o Arruda mandou um recado de volta através do Fraga. Pelo menos eu acho que foi uma resposta nesse sentido. O Fraga atacando o governador. Imediatamente no dia seguinte, o Arruda
dá uma entrevista dizendo que o Fraga não falava em nome do partido e fez isso através do bispo Renato, que é um homem ligado ao governador ibanês. E aí fica a dúvida, seria tudo isso um jogo de cena? Ou seria porque, e aqui vem o pulo do gato, ou seria porque a situação da Flávia Arruda para o Senado se complica, porque ela tinha um compromisso com o republicano de colocar o bispo Vanderlei como primeiro suplente do Senado. Que é o Vanderlei, o presidente do Republicanos do DF. Isso, como o primeiro suplente para o Senado. Aí veio o Fernando Marques, dono da União Química, se candidatou, filiou ao PL e é o candidato a primeiro suplente de senador, ou pelo menos é o que se fala no buchincho. Isso criou um mal-estar e o republicano lançou a Damares e trouxe ela para o Distrito Federal. Se a Damares sair candidato, ela vai enfraquecer a posição da Flávia Arruda. Sim, sim. Por quê? Ela vai dividir os votos bolsonaristas, que é algo em torno de 45% no mínimo no Distrito Federal, Exato. e poderá viabilizar, inclusive, uma outra candidatura ao Senado. Então, Lembrando que a Damares em Brasília, ela tem uma grande aceitação por parte dos evangélicos. sim, exatamente. Aí que mexe no cenário. Paralelamente, você tem o Paulo Otávio, nosso amigo PO, que eu tenho muita admiração por ele, pelo trabalho que ele fez pela nossa cidade e tudo, que quer ser candidato ao Senado ou a vice-governador. É mais um complicador para o Ibanez, é mais um complicador para a Flávia. E ainda surgem outros nomes correndo por fora nesse cenário todo. Então, veja que imbróglio tá. Hoje nós não temos certeza de quem serão os candidatos a governador, nem quem serão os candidatos ao Senado. E olha que nós já estamos hoje a menos de 15 dias ou 20 dias para encerrar o mês de abril, maio e junho já começa a preparar as candidaturas. Tá embrulhado, viu, gente? Então, corre risco de gente ficar de fora aí. Ah, com certeza. Pois é. Essa é igual a dança das cadeiras. Quem no passado, hoje a meninada não brinca com isso, mas no passado a gente brincava. Punha as cadeiras, ficava correndo em redor, sentava e sempre sobrava um ou dois. Com certeza que são poucas cadeiras para muita disputa. Vai ficar muita gente fora da cadeira, viu? E qual a sua aposta? Rapaz, coisa complicada. Ou não dá para apostar? Dá para apostar, dá para apostar. Eu acredito que nós vamos ter para o governo o Regufe, pela União Brasília, como aliança de oposição ao Ibanez, o Ibanez candidato a governador, se na aliança nacional aqui ele não dançar, porque nós temos que lembrar que o Ibanez não é o candidato do PMDB, ele é candidato dele mesmo, ele está no PMDB. E o PMDB não gosta dele, porque ele fez uma movimentação na eleição para a mesa da Câmara, que ele retirou um voto certo e colocou a Celina para que a Celina pudesse votar contra o Baleia Rossi. Então, há sempre uma mágoa. Diz que política, a gente não guarda mágoa, mas nunca esquece. Nunca esquece, é verdade. Rapaz, mas que coisa. Então, para o Senado, nós não... e ainda tem a Leila, né? Ainda tem a Leila do vôlei. Aliás, a Leila é candidata a governadora pelo PDT. Pelo PDT. Mas será que tem será? Chance? Não sei, a Leila é um bom nome, ela mudou de nome, né? Era a Leila do vôlei, passou Leila Barros. É um nome significativo, tem uma cor de esquerda e transita um pouco na direita, mas nesse cenário de polarização vai ser realmente Ibanez e Regufe, se o Ibanez não for fritado nessa aliança nacional. Tá, e nessa aliança nacional, quem pode ser fritado de cara é o Isalci. É o Isalci. Não, o Isalci, a situação dele, eu sou amigo pessoal do Isalci, já disse isso para ele, é complicada. Por quê? Quando houve a federação do PSDB com Cidadania, houve um acordo em relação a deputados federais. Constou que os deputados federais mais votados de cada partido teria preferência. Como o PSDB não tem deputado federal em Brasília e o Cidadania tem a Paula Belmonte, ficou a presidência do Cidadania com a Paula Belmonte. E a Paula Belmonte quer ser senadora do Regufe. Então, é incompatível ele ser candidato a governador e ela ser senadora pelo Regufe. Então,
tem esse imbróglio, o Ibanez jura por Deus que ele vai retomar, e a Paula Belmonte jura por Deus que o partido é dela, e ela que formou, inclusive, a chapa de candidatos a deputado distrital. Aliás, doutor Paulo, eu nem sabia, eu fiquei sabendo na última semana, que o presidente do Cidadania no DF é o Hélio José, o ex-senador. Sim, não, o Hélio José, ele está no Solidariedade. Solidariedade. E o Solidariedade, que vai apoiar o presidente Lula, mas vai provavelmente fechar na aliança do Regufe. Ai, meu Deus do céu. Confuso? Muito confuso, muito confuso. Você entendeu? Está muito difícil de entender essa eleição, viu? Mas as apostas estão aí, né? Os jogadores estão na mesa. Aí eu costumo brincar, dizer o seguinte, só falta combinar com o eleitor. Como é que o eleitor vê isso aí, esse balaio de gato? É verdade, é verdade. Eu estava lendo um livro e ele chamava exatamente essa tensão de o político e o eleitor. O político, segundo esse autor, ele tem que defender ideias que caia no coração do eleitor. E por enquanto nós não estamos tirando o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, ninguém está discutindo o amor do coração do eleitor. O que o eleitor quer? Esse assunto não teve. E vai ser durante a campanha que o eleitor vai fidelizar para A, para B ou para C. Agora, pesquisa é um negócio interessante. Quando nós analisamos as pesquisas, a situação do governador Ibanez ela é delicada. Por quê? Ele tem de intenção de votos, segundo a última pesquisa pública aí, ele tem 12% dos votos na pesquisa espontânea. E tem nessa pesquisa 80% não definiu o voto. Ou seja, ele tem 12% de 20%. Ó, dei uma de Dilma aí, viu, gente? 12% de 20%, que dá mais ou menos 2,4%, 2,5% do eleitorado. E uma rejeição, segundo essa pesquisa que foi divulgada, algo em torno de 48%. Ele vai ter que fazer um trabalho muito grande para diminuir até julho essa rejeição e melhorar o índice dele. É verdade que quando vai na espontânea, o nome colocado, ele acaba melhorando bastante. Mas, paralelamente a isso, você tem o Regufe crescendo nas pesquisas. Vamos ver como é que vai ficar esse cenário, né? Principalmente quando começarem os debates, né? Eu acho que a gente vai ter uma certeza semelhante ao que ocorreu na eleição de 2018. O Ibanez estava lá com 3%. Quando começaram os debates, ele foi crescendo e foi atropelando todo mundo e acabou atropelando a favorita, que era a Eliana Pedrosa. Atropelou todo mundo. Mas 2018, ela teve alguns fenômenos à parte, né? Nós tínhamos como, nas pesquisas, praticamente eleito o Geoffran Frejat, o Ibanez até querendo ser vice do Geoffran Frejat. Exato. Tive num jantar com ele, na casa do Dr. Gutenberg, presidente do Sindicato dos Médicos, aonde ele até pediu o nosso apoio para conversar e tudo. Posteriormente, o Geoffran Frejat renunciou à candidatura por motivos que até hoje a gente não tem certeza, tem muita conversa, mas pouca ação. E ficou então o Ibanez, veio e ocupou esse espaço. Havia um candidato que vinha numa posição muito tranquila, que era o Alberto Fraga, mas infelizmente na reta final ele sofreu uma condenação e isso praticamente desestabilizou ele para o segundo turno. Se o Fraga tivesse ido para o segundo turno com o Ibanez, provavelmente o Fraga ganharia. Como o Fraga não foi e foi o Hollenberg, e naquele momento histórico o ex-governador Hollenberg estava muito mal nas pesquisas, numa situação muito próxima do que está atual, ele então não teve chance nenhuma no segundo turno e o Ibanez teve uma vitória significativa em todo o Distrito Federal. Verdade. Então nós tivemos esse cenário um pouco conturbado. E nessa agora não é diferente, porque nós não temos certeza da composição partidária, do que vai acontecer. O Supremo, ao ter prorrogado as federações por dia 31 de maio, ele criou uma situação de insegurança para todos. Né? Nós já sabemos que União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania não vão fazer uma federação, vão fazer uma coligação para presidente da República. Mas o candidato deles precisa de palanque. Como é que vai ficar um palanque aqui, onde vai ter a Paula Belmonte com Regufe,
que é um palanque provavelmente do Bolsonaro, ou médio, um palanque do MDB, que é provavelmente metade aqui do Lula e metade do presidente Jair Bolsonaro, e como é que vai ficar o candidato dessa terceira via sem palanque em Brasília? Então, vai ser necessário buscar um ajuste e talvez aí o Isalci possa ganhar força nessa situação. Como? Se o candidato que fechar aqui tiver uma visão de Brasília, ele pode exigir que o partido PSDB Cidadania lance o Isalci candidato a governador para ter um palanque para a terceira via aqui. Meu Deus. E aí a Paula Belmonte, nesse cenário, ou ela vem de senadora com ele, ou ela vem deputada federal, ou quem sabe até deputada distrital. Não acredito nesse cenário, mas é um cenário possível. Existe. Que na arte da guerra na política, você tem que analisar os cenários e os movimentos que cada um está fazendo. Então, é complicado, mas o lance está aí. Me permita perguntar, doutor Paulo. Nós temos aqui hoje, praticamente confirmada a candidatura da Damares, a ex-ministra Damares ao Senado. E já temos a Flávia. Eu te pergunto, Bolsonaro vai apoiar quem? Excelente pergunta. Eu não queria estar na pele do presidente Bolsonaro. Pô, é o seguinte, dentro dessa escolha. Mas eu acredito que política é a arte da conversa. Eu acredito que até julho, na verdade, as convenções de partidos começam dia 25 de julho e vai até 5 de agosto. Isso. Até lá, terá muita água para passar embaixo da ponte, muitas trovoadas, muitas tempestades, muita correnteza e muita coisa vai ser lavada pela água que passa embaixo da ponte na política. Mas se chegar nesse cenário das duas candidatas, o presidente vai ter que subir em cima do muro, né? Ele vai ter que ficar com os dois palanques, né? Agora, a situação que se complica é que se a Damares sair candidata, o republicano e a Flávia sair com o governador Ibanez, a Damares tem que estar contra o Ibanez. O republicano vai ter que sair da aliança. E o republicano tem 2 deputados com votação expressiva, 2 evangélicos, um da Universal e outro da Sara, né, e outras tendências. São deputados aí de 29, 30 mil votos, que pesam num processo eleitoral. Então, esse é um jogo que tem que ser mexido com muito cuidado, porque se o republicano sair do lado do governador Ibanez, enfraquece a base do Ibanez. Pois é. Enfraquece de modo significativo. E se o Ibanez der uma virada em direção ao Lula, ele não soma voto para ele, porque o PT vai ter o candidato, provavelmente o Geraldo Magela, que já vai dar o palanque para o Lula, e não vai somar voto para ele. Então ele pode perder os votos do Bolsonaro e ainda perder uma parte do republicano que apoia o Jair Bolsonaro. Lembrando que Jair Bolsonaro aqui está acima de 60% de aprovação. Acima de 60%. Ou seja, ele corre o risco de não apoiar Bolsonaro e nós vimos aí nas manifestações no ano passado, né, principalmente, nós vimos o potencial aqui em Brasília do eleitorado Bolsonaro. É complicado. Basta a gente ver que o presidente Lula fez aquele evento com o Alckmin, que juntou os 2 candidatos, a água e o vinho, o vinho e o vinagre, melhor falando, na mesma chapa, e saiu uma foto só praticamente com homens e sem nenhum negro e sem nenhum gay. E as redes sociais tripudiaram em cima dessa foto, dizendo que o PT e o PSDB agora... PSB teriam abandonado o negro, a mulher, o gay, etc. E hoje praticamente foi o debate em todas as rádios, foi esse assunto. É a chapa chuchu com cachaça. E olha, eu gosto de um chuchu, mas chuchu com molho de maçã. Com cachaça eu não tomei ainda não, viu? Não. Gente, é um absurdo. Se você olhar nas redes, na internet, você vai ver lá o que pensava o Alckmin, Geraldo Alckmin, em 2018 sobre Lula. Sobre Lula. Falou um monte de verdade. Agora os dois estão abraçados ali, tentando enganar você, eleitor, de novo. Abra o olho, eleitor, abra o olho. Mas, veja bem, Brasília, tá, nós temos aqui Damares, nós temos Flávia, ainda tem mais, temos a Paula Belmonte. Paula Belmonte, que o Belmonte é homem de confiança do Jair Bolsonaro. Aí, me permita, eu tenho
eu tenho uma dica aqui. Eu acho que entre os três, aí vai valer muito, como diz o outro, a defesa auricular da primeira-dama. E a Michele é muito, muito amiga da Damares. Com certeza. É um cenário. Esse já é um outro cenário. Agora, para o presidente é bom, porque ele teria 3 palanques fortes. Agora, para o projeto político de uma das 3 é ruim, porque nós não podemos esquecer que o PT vem com um candidato ao Senado e não vamos desprezar o PT. Na pior das hipóteses, na eleição passada, eles conseguiram lá 20% dos votos. E o PT sempre teve aqui em Brasília uma média de 25% dos votos enquanto partido. Então não podemos descartar. Se as 3 entrarem no circuito, pode fortalecer uma outra candidata. Sim, que é uma mulher. Nós ouvimos falar aqui que é a Érica Cocai. Sim. A Érica vem ao Senado, né? Essa pelo menos é a previsão. Que ela não, atualmente ela é deputada federal, então ela viria ao Senado e nós teríamos então 4 mulheres. Essa é a eleição das mulheres, doutor Paulo? No Distrito Federal, essa é a eleição das mulheres. Rapaz. Se eu fosse dirigente partidário, buscaria agora um negro para ser candidato ao Senado para fazer frente às 4 mulheres. Viu? Pronto, boa, boa. Na arte da guerra da política tem disso, gente. Ó, tá A gente vendo? tem que cuidar muito com os cenários, tem que olhar com cuidado. E outra coisa, nem sempre o que o político fala, você pode achar que é o que você está entendendo. Você tem que ver as vírgulas e os pontos que está dando, a forma da informação para ela chegar, porque existe toda uma dissimulação, como na guerra. Antes de começar um combate, um bom general, ele arma o cenário e ele procura entrar na guerra, se possível, não perder nenhum homem. E assim também é na política. Ninguém quer perder companheiro no caminho. Não. E hoje, quem é o maior estrategista político da cidade? Uau! Político. Uau! Nós temos aí, na minha concepção, o Arruda, que é um homem bem articulado em política. Eu acho que o Felipe Belmonte, o marido da Paula Belmonte, apesar dele ser novo nesse processo, ele conseguiu bons destaques, tá certo? Você tem nessa arte aí o Magela pelo PT e o Chico Vigilante. São 2 que eu respeito porque eles conseguem manter os seus grupos unidos, e apesar de lá no partido eles serem divergentes. Certo. O Ibanez é aprendiz, ele está aprendendo e aprendeu rápido e já conseguiu fazer um grande trabalho se a gente olhar sob o ângulo de vista político. Por quê? Ele simplesmente conseguiu 2 partidos políticos importantes na última hora para a aliança dele, que é o PTB, com o afastamento do Roberto Jefferson, ele acabou indicando um candidato, e o outro é o próprio PROS, que o Júnior foi afastado e assumiu um outro candidato mais ligado ao Ibanez. Então, com essa mexida de peça, ele desestabilizou algumas candidaturas que estavam lá. É verdade que o PROS sobreviveu bem, você tem lá o delegado Fernandes, tem um amigo muito querido meu, o Doni Silva, que está lá também, deve ser candidato. Obrigado. Ele fala que não é candidato, mas eu acredito que será. Além de outras figuras exponenciais no partido. Tá lá. Severino Cajazeira, que teve uma votação boa na última eleição, meu colega de OAB, a quem eu respeito muito, tenho carinho. Bom, bom. Aí, mas essa tática do Ibanez foi um duro golpe do outro lado. Sim, com certeza. Porque ele colocou o Paulo Goiás, Paulo Roriz, no comando do PTB Brasília, né? E o advogado Cecel, no comando do PROS. E ainda tentou pegar o PSC. Tentou pegar o PSC, tentou pegar o Cidadania. Aprendeu rápido. Mas, doutor Paulo, e aí, com relação à Câmara Legislativa e à Câmara dos Deputados, vai ter renovação? Uau! Bom, vai haver primeiro uma renovação natural. O que é a renovação natural? Temos vários candidatos a deputados distritais que vão ser candidatos a deputados federais. Essa é uma renovação natural. Nós temos vários federais que vão para outros cenários. Né? Nós citamos aí a Paula Belmonte, que deve ir para o Senado, a Leila, que pode ser candidata a governadora, apesar de estar no Senado. Tem o Isalci, tem o próprio Regufe, que podem ser candidatos, a própria Érica. Então nós vamos ter uma mexida aí nesse cenário para deputado federal, deve ter uma renovação. Assim,
o Luiz Lima, Miranda. né? Luiz Miranda, Luiz ele Miranda, Miranda, de São desculpa. Paulo. Ó. Luiz Miranda vai concorrer por São Paulo. Então, nós já temos aí alguns saindo do cenário. A Celina trabalhando muito para manter a candidatura dela viável. É um nome que não se descarta. E muita gente nova chegando e disputando. Então, para a Câmara Federal vai ser uma eleição muito difícil. Primeiro, na minha concepção, nós vamos ter algo em torno de 1.560.000 votos válidos nas urnas. Bom. Dividido por 8, eu não fiz essa conta por 8 agora de cabeça. Para distrital é 65 mil votos. Para federal eu acho que é 197. É 1 milhão e quanto? É 1.560 dividido por 8. Dividido por 8. 195. 195 mil votos. Meu Deus. Então, a legenda para federal será 195 mil votos, com 9 candidatos, sendo que 1/3 disso tem que ser mulheres. E não há tanta candidata mulher com voto. Então, porque ainda está se formando as mulheres candidatas. Então, nós temos aí numa perspectiva algumas candidatas com alguma chance. E aí o que vai ser? Para você formar 195 mil votos, é muito difícil. É muito É voto. muito difícil, ainda mais nesse cenário que houve uma distribuição de votos. Quando nós vamos para a Câmara Legislativa, a renovação será em mais de 50%, na minha concepção. Porque tem a renovação natural, pessoas que vão para deputado federal. Sim, tem o pessoas Leandro não Graz, vão que é concorrer. candidato ao governo. Leandro Graz. É. Mas o Leandro Graz, ele tem um problema, né? Qual? Sério. Partido? Ele faz parte da federação do PT, PCdoB e PV. E ele está no PV. O PT não vai abrir mão para ele. De jeito algum. De jeito nenhum. Então, para mim, ele é candidato a deputado federal, deputado distrital. Tanto que eu nem cito mais por causa desse probleminha técnico. Quase ninguém prestou atenção nisso, mas é um fato. Então, você tem uma renovação de 50% na Câmara Legislativa. Os partidos tomaram duas formas de disputa diferente. Um partido como o PL, como o MDB, como o Republicano, optaram por colocar grandes candidatos com grandes números e tentar fazer 2, 3, 4 vagas para distrital. E tem partidos menores, como o PROS, como o Podemos, como o próprio Cidadania, como outros, que eu não estou lembrando todos agora, que fizeram a opção de ter 1 ou 2 puxadores de voto, médio, e trazer candidatos com votação entre 2 e 6 mil votos. Isso. Com isso, ele tem que fazer 65 mil votos para eleger um. Para eleger mais de um, ele precisa 130 mil votos. Poucos partidos vão conseguir 130 mil votos. E a sobra, na minha concepção, é no mínimo 95 mil votos para ter uma sobra que pode eleger algum candidato. Mas aí vem um complicador, que ninguém prestou atenção. Conta. 65 mil votos chama-se quociente eleitoral. Cada vez que o partido tem 65 mil votos, ele tem um que nós chamamos quociente partidário. Então, quantos quociente partidário o partido tiver, são vagas que ele elege. Isso. Então, se ele ganhar 2 quocientes eleitoral, vamos trabalhar com 130 mil votos aqui, ele vai eleger 2 distritais. Só que no partido dele, os distritais têm que ter 10% de 65 mil votos, ou seja, 6.500 votos. Se não tiver, mesmo que ele tenha quociente partidário, ele perde. E aí vem o que nós chamamos de sobra, tá certo? E aí o negócio pega. Por quê? Só pode eleger partido que tiver no mínimo 80% do quociente eleitoral, 52 mil votos. E só pode eleger candidato nessa fase que tiver 20% do quociente eleitoral, ou seja, 13 mil votos. Se nós tomarmos por base a última eleição, praticamente nenhum candidato que entrou na sobra teve 13 mil votos. Então, o que vai acontecer? Vai ter partido que pode ter quociente eleitoral, e não vai ter candidato eleito, vai ter partido que vai ultrapassar os 80% e não vai ter candidato eleito, porque o candidato precisa ter 13 mil votos. E há um outro detalhe importante aqui. Aquele partido que teve 130 mil votos, quando ele dividir para sobras, ele vai dividir por 3, tá certo? E ele vai ter mais ou menos 45 dá 105, ele vai ter
40, 120, 10, 43.300 votos. Ele pode ter uma sobra, ele pode disputar sobra. Agora, será que ele vai ter candidato com 13 mil votos? No quociente eleitoral, entra com 6.500. Na sobra, entra com 13 mil. Pensa bem, quantos candidatos tiveram 13 mil votos na última eleição? Até onde eu sei, foram muito poucos. Poucos. Foram muito poucos. E aí vai para onde? Vai para os mais votados dos partidos. Que aí é outra, a terceira chamada, e aí tudo vai depender do desempenho dos partidos e dos candidatos. É verdade que nós vamos ter 50% a menos de candidato a distrital e a federal nessa eleição. O que é bom, né? O que é bom, vai ter maior representatividade. Agora vai ser uma guerra difícil, né? Vai ser uma campanha difícil, e eu ainda vejo o seguinte: se efetivamente mantiver a polarização entre Lula e o presidente Jair Bolsonaro, o eleitor vai procurar votar e vai se preocupar muito com essa polarização. Talvez uma polarização para governador também reflete, mas para Senado, para deputado federal e deputado estadual, distrital, pode ser que o eleitorado não dê muita bola, e aí o número diminui. Eu chamo a atenção nisso. Na eleição de 2018, o quociente eleitoral foi 61.300 e pouco. Na eleição anterior, 2014, foi 67 mil. Então, houve uma redução muito grande de votos válidos na eleição, entre a eleição de 2014 e a eleição de 2018. Isso tende a repetir agora ou não? Se houver a polarização, você tem a redução do quociente eleitoral. Se não houver a polarização que atrapalhe, pode ser que o quociente, inclusive, passe de 65 mil votos. Rapaz, que engenharia. Ou seja, o candidato a distrital ele tem que trabalhar desde já para ter 13 mil votos, para garantir. No mínimo 13 mil votos. Tá, abaixo disso, abaixo disso, só se ele tiver num partido que tem vários candidatos, que chega a 65 mil votos e ele é o mais votado deles. Mas mesmo assim ele corre um risco, né? Porque o partido pode ir para a sobra e aí ele dança, né? Meu Deus do céu. É uma engenharia, né? É uma engenharia. É uma engenharia. Não, criaram uma cláusula, criaram situações e não fizeram um teste disso. A verdade, a Câmara Federal e o Senado, ao fazer essa nova legislação para reduzir o número de partidos no país, ela criou uma situação complexa. E há uma discussão também. Porque no meu entendimento pessoal, ainda não formou jurisprudência, na verdade, primeiro distribui a vaga do quociente eleitoral. E depois, dentre os partidos que teve quociente eleitoral, os candidatos que tiveram mais de 10% do quociente eleitoral. Só depois é que vai para os 80%. Mas isso é o entendimento meu, nem todos estão entendendo assim, e o que me estranha é que a Justiça Eleitoral até agora não regulamentou essa matéria. Pois é, está esperando o quê? Não sei, deve estar com dificuldade para explicar pra isso. entender, né? Porque a lei ficou mal redigida. Essa é que é a verdade. Ela te deixa situações dúbias e isso vai precisar ser esclarecido pela Justiça Eleitoral. E o quanto antes, senão vai criar uma confusão. Ou... Porque hoje mesmo, dentro dos partidos, eu fico vendo aqui nos grupos, os candidatos estão sem saber. Aliás, essa sua explicação hoje, explanação, veio na hora certa, porque acaba de ajudar a tentar entender o processo desse ano. Vai ser um processo complexo. Muito complexo e aquela história. Essa mudança toda favorece quem já é deputado ou não? A ideia era favorecer quem já é deputado. Primeiro, porque quem já é deputado, vamos pegar deputado federal, ele recebe a cota de deputado do fundo eleitoral, que é algo em torno de 3 milhões. Quem é deputado distrital, dependendo do partido, pode receber a cota ou não. Dependendo do candidato, se ele for um candidato prioritário, ele pode receber uma cota ou um pouco menos. Então o que se fizer? O que foi feita essa legislação? Para eleger deputado federal e reeleição do deputado federal. Uma campanha de 45 dias, que na verdade é 37, 38 dias no máximo, porque só pode começar a campanha no dia 15 de agosto. Só que no dia 15 de agosto ainda não liberou a conta bancária, pode ter liberado o CNPJ e pode surgir algum problema. E o candidato só pode ter material de propaganda depois da conta bancária.
Para ter a conta bancária, precisa do CNPJ e o banco liberar a conta. Nas eleições de 2020, os bancos levaram em média 3 dias úteis para liberar as contas. Então, veja que cenário complexo. Então, favorece quem? Quem tem nome conhecido, até porque aquilo que nós chamamos de recal, é natural que quem já tem um mandato, passou 4 anos exposto na mídia ou nas redes sociais, dependendo a estratégia de cada um, ele tem um recal de voto. Agora, quem está chegando é difícil, porque ele não tem esse recal. Ah, mas eu fui administrador de Ceilândia. Pode ser, que você tenha recal. Será que tem? A dúvida. Ah, eu sou um blogueiro que tem 100, 200 mil seguidores. Mas será que esse blog dele transfere voto para ele? Nem sempre. Ah, nessa eleição nós vamos ter muita gente eleito pelas redes sociais? Eu acredito que não, porque na eleição de 2020 para prefeito e para vereadores, que eu acompanhei em vários estados, foi muito pouco o número de candidatos eleitos pelas redes sociais. O pessoal diz, mas o WhatsApp vai eleger. Quem participou de eleição sabe que a partir do dia 16 de agosto, o WhatsApp, os grupos de WhatsApp sobrecarrega de propaganda e ninguém acaba nem lendo essa propaganda. Quando você manda individual, você só pode mandar de 5 em 5. Então, vai ser uma dificuldade para o candidato fazer esse trabalho. Então, o WhatsApp não será uma figura assim tão eficaz em princípio. Você tem o Facebook, você tem o Instagram, que também ficará sobrecarregado e deverá ter impulsionamento. Aí tem que ter cuidado, porque o impulsionamento não pode ultrapassar um volume de dinheiro. E também o candidato tem que ter dinheiro. Essa é outra coisa que eu falei. O candidato ele tem que conseguir doações, só pode doar pessoa física. E aí foi muito comum na eleição de 2020, em 2 estados que eu acompanhei, candidato, principalmente a vereador, pegar a doação de quem ganha um salário mínimo, ou quem está desempregado. Aí ficou aquela história o seguinte, como é que alguém que ganha um salário mínimo vai doar 10% do ganho anual dele? Um salário mínimo hoje está 1.200, né? Dá 12.400 por ano, teoricamente pode doar 1.440. Só quem ganha um salário mínimo não tem 1.440 para doar para uma campanha. E olha, foi muito vereador pego, foi muito candidato pego, e não aconteceu com a nada, boca não? na botija. Não, perde o mandato, né? Alguém Além perdeu? de que, se o dinheiro for considerado irregular, ele tem que devolver 5 vezes o valor e o eleitor também que fez a doação 5 vezes. Então você que não tem capacidade financeira, não faça doações que você não tenha como provar que doou, porque senão você vai ter problemas com a justiça eleitoral. Pode até perder o mandato. O candidato perde o mandato e o eleitor vai pagar 5 vezes o valor além de uma multa. Caramba! Isso se não responder processo penal, né, por fraude, né? Tá complicado, hein? Tá muito confuso. Eu me lembro um caso de um vereador numa determinada cidade que ele depositava o dinheiro na conta da pessoa que ia doar e a pessoa fazia a doação. Quando o Ministério Público pegou, quebrou a conta de todo mundo. Todo mundo recebia no dia e já transferia para ele. Ficou fácil pegar, porque as câmeras dos caixas eletrônicos identificava quem fez o depósito, né? Olha aí, gente, presta atenção, hein? Nada Hoje não tem tanta esperteza assim, não é fácil, não. Não. E essa ajuda do fundo partidário, acha que vai... Do fundo eleitoral. Fundo eleitoral, acha que vai ajudar os grandes e quem vai começar ou só os grandes? Vai ajudar os grandes, agora depende muito do que foi tratado nas filiações partidárias com os respectivos partidos. 30% do fundo eleitoral tem que ir para mulheres e negros, ok? O Supremo decidiu para os negros também. Aí você sobra 70% para os demais candidatos. Quando a gente vê assim, vamos pegar um partido, não vou falar o nome de um partido, vamos pegar um partido que tenha 270 milhões, que é muito dinheiro. Muito dinheiro. Em 27 estados, são 10 milhões por estado. Se você tiver um candidato a governador, você já tem que reservar no mínimo 5 milhões para o governador. Se você tiver um candidato ao Senado, no mínimo 3 milhões para o senador. Se você tiver um candidato a deputado federal, no mínimo 3 milhões. Aqui já deu 11 milhões, não sobrou nada para o estadual e nem para os outros federais. Vai ficar na mão, meu irmão. Vai ficar na mão. Então é muito complexo, parece muito dinheiro, mas não é na hora que divide o bolo.
os candidatos. Então tem muita gente achando que vai ser candidato, que vai receber dinheiro. Vai nadar em dinheiro aí, não vai fundo não. partidário, não vai não. E outra coisa, fundo partidário é dinheiro público. Dinheiro público tem que ser gasto de forma legal. Nós tivemos alguns exemplos e muita gente respondeu o processo por isso. Por exemplo, é muito comum um cabo eleitoral passar imposto de gasolina e emitir nota fiscal em nome do candidato, com o CNPJ do candidato. Quando vem a prestação de conta, a Receita encaminha para a Justiça Eleitoral todas as notas fiscais daquele CNPJ. Aí o candidato presta conta e ele não sabe daquela nota fiscal, porque ele não reembolsou. Aí ele tem que conseguir localizar quem emitiu aquela nota, por que, quem é a pessoa que recebeu, e olha a complicação para fazer tudo isso em 3 dias. Ademais, se a nota fiscal não for verdadeira e o dinheiro for mal gasto, vai ter que devolver e às vezes até 10 vezes mais o valor, né? Meu Deus do céu. Meus amigos, nós conversamos aqui nesta manhã com o Dr. Paulo Goiás, que veio elucidar, né, essa engenharia política que limita alguns, empolga muitos e, no final das contas, cabe a você, eleitor, decidir quem é o melhor para legislar a cidade, para governar a cidade. É verdade. Quero te agradecer, doutor Paulo. Suas considerações finais? Tá. Eu agradeço a todos pelo o tempo que passou nos ouvindo. Espero ter ajudado alguns candidatos, espero ter ajudado algum eleitor na sua tomada de decisão. Procurei aqui não manifestar o meu interesse por candidato A, B, C ou D, exatamente para que as colocações fossem as mais isentas possíveis. Apenas mostrei o cenário político que se apresentou nessa semana e na semana passada para que o eleitor possa ter uma ideia. Não significa que a semana que vem seja o mesmo cenário que está hoje. Pode mudar tudo. E se mudar tudo, está convidado a retornar aqui para tentar explicar. Tá certo, será um prazer. Tá bom. Doutor Paulo, muito obrigado. Gente, chegamos ao final de mais um programa Doni Silva. Fiquem com Deus e até amanhã. Programa Doni Silva.